ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, alunos da ETEC Brasil, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Sérgio Barros, eu sou advogado, professor de Direito Administrativo e leciono tanto em cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos também, como esse nosso curso técnico em serviços públicos. Nossa matéria será basicamente Fundamentos de Direito Administrativo, uma matéria que está muito na vida de vocês, porque é justamente, como a gente vai ver aqui na nossa videoaula, o direito administrativo é aquele ramo do direito público que estuda os princípios e normas aplicáveis à administração pública, tá? E logo aos seus agentes públicos e também aos administrados. Mas para a gente chegar ao nosso conteúdo, a gente precisa basicamente passar primeiro, entender por que, o que significa o termo Estado, né? O Brasil, ele se auto-intitula um Estado democrático de direito. E ser um Estado é basicamente ter um povo delimitado sobre um território que exerce nesse território, esse povo exerce nesse território, um poder soberano, que inclui tanto editar suas próprias normas, e normas essas que defendam os direitos fundamentais, como também se autogovernar, sem depender de ninguém, de nenhuma força externa. Aí sim eu tenho a presença de um Estado. E o que acontece? Para que a gente vive em sociedade, né? Tem que ter um objetivo, e o objetivo é o bem de todo mundo, né? Aristóteles já dizia que nós somos um animal político, precisamos interagir, precisamos nos comunicar com outras pessoas e, através disso, prover a nossa subsistência. Não só física, mas também subsistência intelectual, subsistência relacional, né? Então, a gente busca esse tal bem comum. E como é que o Estado faz para buscar esse bem comum? Nós temos duas grandes formas, né, de governo. O Brasil adotou um modelo republicano, por isso nosso nome é República Federativa do Brasil. Mas também tem um outro modelo chamado monarquia. Para facilitar a tua aprendizagem, eu coloquei uma tabela aqui no meu slide, você vai poder pegar esse slide depois lá no site, né, no Moodle. E a gente tem aqui que numa monarquia eu tenho a unipessoalidade das funções, ou seja, o exercício da função é feito por uma só pessoa. Leia-se o rei ou o regente, né? Enfim, você vai encontrar em cada tipo de monarquia um nome para esse chefe, né, que concentra em sua pessoa todas as funções do Estado. Mas na República não, eu tenho uma pluralidade de funções, eu tenho a separação de poderes em executivo, legislativo, judiciário, e eu tenho toda uma desconcentração do poder, tá? E até uma descentralização do poder. Então, pluralidade de funções. O que mais? Eu tenho também que na monarquia, essa pessoa que exerce uma função pública, ela é vitalícia. Ela exerce enquanto ela tiver vida. Enquanto que na república, ela é temporal. Ela tem um lapso de tempo em que a pessoa exerce a função pública. Passado aquele tempo, ele deixa de exercer e outro ocupa o seu lugar, fazendo a mesma função pública. Mas a ideia é de que é para que essa gestão seja participativa, como a gente já viu, né, em outra disciplina desse mesmo modo. Então, o que mais tem? Olha, eu tenho na monarquia a chamada hereditariedade. O que é isso? Passa de pai para filho. Né? A mesma família, a mesma dinastia vai lidando, vai exercendo essa função pública. Enquanto que na República eu tenho a eletividade. Eu elejo pessoas quaisquer dentro do povo para que exerçam e cumpram essa função pública de prover o bem comum para todas as pessoas. O que mais? Para fechar, eu tenho uma monarquia chamada irresponsabilidade. Irresponsabilidade, qual que é a ideia? Responsabilidade, a gente vai ver um pouco mais para frente, vem do latim responder, que significa quando eu tenho que responder por algo que eu fiz. Quando eu tenho que responder por algo que eu fiz. Então, olha só, na monarquia, o regente não responde por nada que ele faz. Ele não tem que indenizar as pessoas se ele, porventura, prejudicar alguém. Ele não precisa, porque ele é uma irresponsabilidade, IR, prefixo de negação, responsabilidade. Não responde, não há responsabilidade. Enquanto que na República, é outra história. Eu tenho uma responsabilização dos agentes públicos. Caso eles causem, por exemplo, dano ao erário público e por aí vai, né? Lesão ao patrimônio público,
lesão ao patrimônio histórico e cultural, eu tenho uma responsabilização do agente público. O que mais? Só para fechar essa ideia, eu tenho também a chamada forma de governo, que é basicamente duas, o parlamentarismo e o presidencialismo. Qual a diferença entre um e outro? É basicamente o seguinte: no parlamentarismo eu tenho o chefe do executivo concentrado numa pessoa e o chefe de estado em outra pessoa. Qual é a ideia? Dentro de casa, o chefe do executivo manda. Fora de casa, nos tratados internacionais, negociações internacionais, organizações internacionais, eu tenho o chefe de estado. Então veja, no parlamentarismo eu tenho essas duas pessoas exercendo essas funções distintas. Enquanto que no presidencialismo não. Essas duas funções se concentram na pessoa do chefe do executivo. Só ele faz isso. Você pode perceber que sempre nosso representante é a nossa presidente Dilma Rousseff, ou alguém que ela delega essa função, tá? Mas quando eu falo, por exemplo, da Inglaterra, eu tenho essa distinção, tá? Eu tenho o chefe do executivo com alguém dentro do parlamento que foi escolhido e ele governa o país, mas fora do país quem o representa é a rainha que ainda exerce essa função. Na verdade, para te falar a verdade, essa questão está um pouco diferenciada. Por quê? Porque a rainha, até você já ouviu muito falar essa expressão, não quero ser rainha da Inglaterra, não quero ser rainha da Inglaterra. O que é isso? Não tem poder nenhum, não manda nada. Na verdade, ela é basicamente um fantoche fruto de um romance inglês que até hoje se mantém. Tá? Ela representa sim a nação fora, mas é muito pequena a sua atribuição. Tá? Então tá. Já que falamos isso aí, eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de direito administrativo. E aí a gente começa a entrar na nossa matéria, tá? A nossa matéria de fundamento de direito administrativo. Tem uma definição que eu gosto bastante, que é do professor Alexandre Maza, um livro bem didático, um manual bem interessante, gostoso de ler. Que ele diz assim, que é o ramo do direito público que estuda princípios e normas reguladores do exercício da função administrativa. Então veja, princípios e normas que regulam o exercício da função do Estado, a função administrativa. Então a gente precisa basicamente entender quais são esses princípios e também quais as normas atreladas a esses princípios que nos ajudam a entender o que é o direito administrativo e como ele é regulado. Só para ficar bem claro, a diferença entre princípio e norma é uma polêmica até hoje. Tá? Mas, por exemplo, quando eu falo para você, quando eu escrevo uma norma dizendo, por exemplo, não podemos ter racismo, né? Discriminação por raça. Essa é a norma. Mas quando eu olho essa norma, eu começo a pensar, por que o cara colocou que eu não posso discriminar raças diferentes, seja ela quais forem? Por que eu não posso fazer isso? Então essa explicação que a gente dá um princípio. O princípio da dignidade da pessoa humana. Você começa a ler a norma e percebe que o princípio está correndo por trás dela e, na verdade, o princípio fez com que essa norma existisse. Então, está aí uma boa definição de princípio, que não é totalmente completa, mas te dá uma boa ideia para a gente seguir de uma forma didática o nosso curso. Tá bom? Princípios do direito administrativo, que eles estão lá na aula 3, capítulo 3, do seu material de apoio, ok? Vamos lá então? A gente tem que chamar de supraprincípios do direito administrativo. Você fala supra, vem de baita princípio, então ele está acima de outros princípios? Cuidado, não está, tá? Até essa informação não está na sua apostila, mas eu acho legal trabalhar dessa forma que vai ser mais interessante para o seu aprendizado. Olha só, supraprincípio vem de grandes princípios. Em quase todas as normas de direito administrativo, esses dois princípios que eu vou falar para vocês agora, ele está sempre permeando essas normas. Então olha comigo, são chamados princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o particular. Um exemplo muito claro disso é a desapropriação. O Estado chega lá na casa de um particular, de alguém que tem escritura pública, comprou o imóvel, é dele aquele imóvel, que está para o Brasil inteiro, sabe que aquele imóvel é daquela pessoa, ela não quer vender aquele imóvel, mas o Estado fala, eu quero construir uma escola. Olha que interessante, eu tenho o interesse de toda a coletividade naquela escola, na construção daquela escola pública, e eu tenho o interesse do particular, que quer manter sua propriedade.
comprou sua casa, fez suas reformas, enfim, ele quer manter sua propriedade. E aí, tem esse choque de interesses. Qual vale mais? Veja, o interesse da coletividade está muito mais superior do que o interesse individual, de modo que a desapropriação vai acontecer. Infelizmente, às vezes o poder público usa isso para pagar um preço muito baixo pela propriedade, manda o cara embora e depois tem que correr atrás da justiça, litigar por 5 anos para ter um preço razoável e depois entrar em precatório para receber a diferença que não foi paga. Mas enfim, não é objeto do nosso estudo, não vou perder muito tempo com isso. Olha só, outros princípios, também vou só para voltar e fechar, indisponibilidade do interesse público. Eu não posso abrir mão do interesse público, de modo algum. Tá? Não posso abrir mão do interesse público. Se o interesse público é construir uma escola, é construir uma creche, é construir um hospital, ele deve chegar à sua última consequência, ok? Além disso, tem outros princípios que também são muito importantes, tá? Que estão expressos no artigo 37, caput, de cabeça, lá no início do 37, na Constituição Federal. Esse artigo fala que são princípios da administração pública, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para facilitar a tua aprendizagem, e eu acho que eu não sou o primeiro, e pode ter certeza, eu não sou o primeiro a falar isso, e não vou ser o último a te dar essa dica aqui, tá? Olha só, você faz uma memorização que a gente chama de mnemônica. Nossa, que nome estranho, vou piorar. Memorização por acróstico, horrível, né? Vou explicar melhor. Você pega a primeira letra, a primeira sílaba da palavra que você quer decorar, né, das palavras, e forma uma palavra só. Então olha que interessante. Limp, coloquei em vermelho até para você conseguir visualizar isso comigo. Limp, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Posso dar uma dica? Teu cérebro adora esse tipo de memorização. Ele faz uma conexão que você nunca mais vai esquecer esse bendito limp na sua vida, tá? Só chamar a sua atenção que o princípio da eficiência não estava na redação original do artigo 37. Ele foi incluído pela emenda constitucional número 19/98, como a gente já viu na matéria de gestão participativa, não é verdade? Por quê? Porque foi um jeito que o poder público viu de melhorar a prestação de serviço público. Mudar aquela ideia de servidor era um cara acomodado que estava no cabide de emprego para ser um cara, um gestor da coisa pública, um gestor que vai prezar pela eficiência, fazer mais e melhor da forma menos gravosa para o poder público e para os administrados, tá? Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais esses princípios? Limp, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, vamos lá. Princípio da legalidade. Aí você fala assim, peraí, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho lá no artigo 4º da Constituição que ninguém é obrigado a fazer e deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. Ele já estava lá no início da Constituição, bem no comecinho dela. Aí vem no artigo 37, o legislador, o que ele faz? Coloca de novo o princípio da legalidade. Você fala, Sérgio, que besteira, o cara está repetindo o mesmo princípio. O cara tinha que fazer, falou, e agora? O que você coloca mais de princípio aqui? Vou ter moralidade, publicidade, eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade, vou colocar põe legalidade de novo aí para ficar legal, bonitinho. Não. Tem uma coisa muito legal aí, muito interessante. Qual é? Tudo que não for permitido é proibido. É diferente da legalidade lá do começo da Constituição, onde tudo que não for proibido é permitido. Olha a inversão. Eu faço só uma inversão. E aí eu sempre dou um exemplo bem tranquilo. Você que é pai, tem o seu filho lá com uns 18 anos, acabou de tirar a carteira de motorista. E ele quer fazer o quê? Sair. Seu filho quer sair para balada, pegar o carro e tudo mais, certo? O que acontece? Se você fala assim para ele, filho, tudo o que não for proibido é permitido. Artigo 4º. Legalidade geral. Então, vamos fazer o seguinte, você lava o carro nesse sábado e eu te proíbo de sair na segunda e na terça. O que não foi proibido é permitido. Então, você não pode sair segunda e terça, ele pode sair quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sobrou um monte de dia para ele sair, 5 dias na semana para ele sair.
Agora, na legalidade administrativa é outra história. O que não é permitido é proibido. Então pensa comigo assim, filho, você só pode sair no sábado e domingo. Eu permiti sábado e domingo, o resto, tchau. Então veja, na legalidade administrativa a liberdade é bem mais contida. Por quê? Porque quando eu estou na legalidade geral, eu estou lidando com o meu interesse particular. E aí o Estado não vai ficar entrando na minha vida, falando que exatamente o que eu tenho que fazer. Eu só não posso fazer uma coisa muito contra a lei, proibida. Se eu fizer uma coisa que não é proibida, está tudo certo, já é permitido, está tudo certo. A liberdade vai ser bem maior. Agora, quando eu falo em interesse público, gestão da coisa pública, não. Aí eu tenho que regulamentar certinho as coisas, as condutas. Por quê? Porque eu estou gestando todo o patrimônio de uma nação que confiou naquele agente público. Então, não. Então, ou ele faz o que a lei manda, ou tchau, está fora. O ato vai ser anulado, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Então, o administrador público tem que rigorosamente prezar a lei, seguir a lei. Tá? Mesmo nos atos discricionários, você vê que tem dois tipos de atos administrativos. Tem o ato que ele é vinculado. A lei fala tintim por tintim que deve ser feito. Tem também o ato administrativo discricionário. Ele tem uma certa liberdade, ele pode escolher, mas a lei fala qual é o campo de liberdade que ele tem. Não é que assim, aqui tem lei, eu faço, aqui não tem lei, eu faço o que eu quiser. Não, senhor. Aqui tem lei também nesse outro assunto. Você pode escolher o que é melhor. Por exemplo, eu tenho que gastar um certo dinheiro para educação. Isso não tem conversa. Mas, por exemplo, os royalties que vieram do petróleo, é uma receita que a gente não estava esperando. Eu tenho liberdade em gastar. Agora eu vou gastar com o quê? Com festa no Senado? Não posso. Não é totalmente livre. Eu tenho que gastar com o quê? Com educação, com saúde. Eu tenho que gastar para atender as necessidades públicas como a lei prescreveu. Então veja, há uma liberdade, mas ela é restrita à lei. Tá bom? O que mais? Também o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Qual que é a ideia? Tem dois desdobramentos maiores. O primeiro deles é evitar o tratamento desigual do poder público para com as pessoas, tanto dando vantagens mais para um que para outros, quanto também discriminando um ou outro. Eu não posso nem dar vantagem, nem discriminar. Tem que tratar de forma objetiva para atender o interesse público, tá? E não o meu interesse de colocar um parente, colocar um amigo, de privilegiar uma licitação, uma pessoa que é meu chegado. Não posso fazer isso. Impessoalidade, tem que escolher de modo objetivo, tá? Outra coisa é a teoria da aparência. O que é isso? Imagina que você chega lá no poder público e você encontra comigo, né? Minha mãe sempre fala que eu sou bonitinho. Então você encontra minha cara bonitinha, como diz minha mãe, né? O que acontece? Você chega lá, encontra comigo, quem sou eu para você? Eu sou o Sérgio, pessoa física? Não. Eu sou o poder público em pessoa. Então, aparentemente, eu sou o poder público em pessoa. E aí ajuda bastante, porque se eu fizer uma coisa errada, quem paga primeiro? O Estado paga. Mas é injusto. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá na ação de regresso mais para frente, ainda nessa videoaula. Como assim? O Estado paga a dívida, se responsabiliza em reparar o dano perante quem foi lesado. Só que o agente público que fez a coisa errada também vai vir o Estado atrás dele, com a chamada ação de regresso. Que é isso? O dano que foi suportado pelo Estado, que não teve culpa, toda a culpa vai regressar para aquele que efetivamente errou, que era o agente público. Ok? Então olha só, essa é a teoria da aparência que não está no seu material. Estou falando para a gente agregar um pouquinho mais de valor no nosso material, tá? Outra coisa é o princípio da moralidade, que é basicamente cumprir a lei, e não só cumprir a lei, mas com probidade e boa fé. Com probidade e boa fé. Probidade e boa fé. Então, eu jamais posso usar motivo espúrio ou oculto. Por exemplo, eu vou desapropriar um desafeto político. Eu quero construir uma praça aqui nessa casa, e o cara é um desafeto político, eu vou fazer isso. Não posso. Veja, desapropriar não é ilegal. É ilegal desapropriar ou desafeto político, porque eu estou colocando meu interesse pessoal nessa situação. Tá? Um pouquinho mais para frente, o princípio da publicidade. Tá? Publicidade, que decorre da
da ideia de república. República vem do latim res publica, coisa do povo. Que coisa é essa? Tudo, os bens, os direitos, as leis, tudo é do povo para o povo. Ora, então o agente público não é o dono de todas as coisas? Dos bens públicos? Não é. Dos direitos públicos? Não é. Da função? Não é dono. Então o dono tem que ter conhecimento das coisas que são feitas. Não é verdade? Então essa é a ideia do princípio da publicidade. Olha comigo. Basicamente, serve para que se preste contas ao titular dos bens e direitos gestados pela administração pública. Então vincula, e olha que interessante, a administração pública fica vinculada ao que ela divulgou. Ou seja, se ela não divulgar, está errado. Se ela divulgar, ela está vinculada àquilo que ela divulgou. Quero gastar uma licitação, quero gastar 50 mil para adquirir 4 carros populares para fiscalização da vigilância sanitária. Beleza, tem que comprar os 4 carros naquele preço. A não ser raríssimas exceções que você pode fugir a essa regra. Mas divulguei, tem que cumprir. Tá? E permite também o controle de outros entes, como o Judiciário e o Ministério Público. O último princípio da eficiência significa fazer mais, melhor, da forma menos gravosa ao erário público e à pessoa, à população administrada. Esse é o princípio da eficiência. Ele preza por um resultado efetivo. Ele quer resultado. Ele quer relatório, ele quer atingir o objetivo da melhor maneira possível. Não importa muito o meio. Se o meio for de acordo com a lei, mas se for simplesmente de acordo com a lei, o que me interessa é o resultado, não o que eu fiz nesse caminho todo. Tá? Então, esses são os princípios expressos, tem outros também. Presunção de legitimidade, o que é isso? Todos os atos administrativos, ele tem uma presunção de legalidade. Né? O que é isso? Eles são verdadeiros. Eles são verdadeiros. Por exemplo, se você fizer um ato, seja ele qualquer, você tem que ir no judiciário e provar que ele é verdadeiro. A administração pública não tem que provar que o ato é verdadeiro, porque ela que há supremacia do interesse público. Então, o que acontece? Professor, mas se tiver um ato errado, aí o interessado entra com a ação provar para o judiciário e prova que essa presunção relativa, ela era relativa mesmo, porque não era verdade. Por isso chama de presunção relativa. O que mais? Finalidade. A atuação do administrador deve corresponder ao interesse público. Tem que atingir aquela finalidade pública. Fora isso, não tem conversa. E autotutela, isso é muito interessante. A administração vai se autotutelar, vai rever os seus atos em qualquer tempo. Ela pode rever os seus atos. Esse é basicamente o princípio da autotutela, sem ter que recorrer ao Poder Judiciário. Se você faz um contrato com outra pessoa, para você rever esse ato, você tem que fazer o quê? Ir ao Judiciário, pedir a anulação do contrato, ou encerramento do contrato, rescisão do contrato. A administração pública não. Se não está contente com o contrato, não está seguindo as normas da lei de licitações, como vocês estão vendo em outra matéria, é rescisão, tchau. Rescindo unilateralmente o contrato. Autotutela. Tá? Também tem o princípio da continuidade de serviço público. O que é isso? O serviço público ele é essencial. São necessidades públicas que a gente tem, necessidades sociais. Então eu não posso parar um serviço público. Tá? Não posso parar. A não ser água e luz, que tem uma exceçãozinha aí. Quando você interrompe o serviço por falta de pagamento, eles dizem que não há não se malferia a continuidade do serviço público. Tá? E razoabilidade, que é atender ao interesse público sem exageros. Razoabilidade vem de razoável. Tá? Razoável. Ponderar, você pondera e chega a uma decisão soberana, a uma decisão sóbria. Então, é basicamente atender ao interesse público sem exageros. A supressão do interesse público só será válida dentro de uma normalidade. Eu posso cumprir a lei, mas se eu exasperar a ideia que a lei deixou para mim, eu já perdi. Botei a carroça na frente dos bois, tchau. Mesmo fazendo a coisa certa, eu perdi. Tá? Vamos parar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu volto falando de poder e dever e na sequência do nosso estudo, que é atos administrativos, responsabilidade do agente público e também cargos e funções públicas, ok? Te espero no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.